Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos começando mais uma aula do nosso plano letivo excepcional da UFAL, a disciplina de Filosofia Política. Se não me engano, né, a quinta aula hoje, né? Nós vamos dar continuidade ao texto que nós estávamos discutindo na aula passada, né? E aí, qualquer coisa, apesar de eu estar expondo o conteúdo, conversando com vocês, é uma conversa mais sobre o texto, né, assim, vocês estão trabalhando e tal, e aqui e ali eu comento alguma coisa do texto, né, mas aí vocês podem, qualquer coisa, fazer perguntas, né, ou fazer alguma colocação, né, fiquem à vontade, tá certo? Combinado? Sim, sim. Ok. Sim. Então, veja, nós na aula passada, nós começamos a tratar do pensamento do Axel Honneth, né, e eu não lembro muito bem o que tratei no conteúdo passado, talvez uma rememoração da influência, né, de alguns autores no pensamento de Honneth, né, o próprio Hegel, né, e a leitura que ele faz em relação aos escritos hegelianos, né, desde os escritos de juventude lá de Iena, de Hegel, né, como o percurso que a gente vai dar continuidade, né, ele vai ser uma retomada desse percurso, mas muito antes, a própria leitura que o Axel Honneth faz e influência que ele tem do jovem Hegel lá de Iena, né, que o Hegel, os escritos de Iena são anteriores à fenomenologia do espírito, né, e aí a gente vai retomar algumas questões. A obra principal do Axel Honneth, que foi tornada notória, né, muito conhecida na academia, né, mundialmente, foi Luta por Reconhecimento, né, que é uma obra, acho que de 1993, se não me engano, né, e nessa obra ele vai justamente tratar, né, da questão daquilo que motiva a luta, né, dos atores sociais, dos indivíduos, né, em relação aos movimentos sociais, né, que começam a surgir, a ter influência, e tanto, né, política, né, nas ruas, como na própria academia também, muitos autores começam a tratar, né, quando a gente falava, por exemplo, de teoria crítica, e no passado, a gente se reportava muitas vezes, né, sempre pensava no pensamento de Marx, tal, e aí toda a análise que Marx faz em relação à exploração, por exemplo, dos trabalhadores, do proletariado, as questões redistributivas, né, as questões ligadas tanto à questão das condições de trabalho dos indivíduos, a reflexão sobre o trabalho, que ele tem uma influência muito grande da, da análise da própria fenomenologia do espírito de Hegel, mas que não para naquele aspecto mais positivo, né, que a gente falou em aulas passadas, né, de entoicer o trabalho como uma expressão, né, da subjetividade que constrói e transforma a natureza, mas no sentido de Entfremdung, né, de estranhamento, quando o trabalhador ele não se reconhece, né, naquilo que é a mercadoria produzida por ele, se torna um tipo de fetiche, né, no qual as pessoas, né, socialmente se enfeitiçam, digamos assim, né, quase que passam a adorar, né, a mercadoria, né, e os indivíduos nesse sistema muito injusto, eles são os trabalhadores, são quem menos tem um retorno em relação à própria obra que ele produz, né, o que é resultado do seu próprio trabalho.
Mas aí nós vamos ter, principalmente no final do século XX, início do século XXI, né, nós vamos ter surgimento, do ponto de vista da política, né, de novos atores sociais, de novos movimentos. E aí nós temos, por exemplo, movimentos de minorias que passam a querer ser reconhecidas por seus direitos, né, do ponto de vista social. Então, você tem luta das mulheres, né, que no passado também sempre foram exploradas, né, e a sociedade, historicamente, a gente sabe que ela é machista, né, e a mulher, ela teve que lutar para adquirir os seus direitos, né, mas também nós temos lutas de minorias étnicas, né, nós temos lutas dos negros, né, em vários países do mundo, para acabar com a questão do racismo, né, mesmo depois de terminada a escravidão do ponto de vista formal, né, do capitalismo viu que não, o sistema capitalista era mais rentável, né, não ter escravos que precisava da casa, comida, né, para serem explorados, mas aí todo o sistema como é montado, né, o trabalhador, ele vai ser explorado, é muito mais rentável você tem um trabalhador para ser explorado, né, do que mesmo um escravo, né, como era os regimes anteriores de escravista, ou mesmo durante a Idade Média, que você tinha aquelas relações de vassalagem, né, senhoria e vassalagem. As relações capitalistas, elas são de exploração, e aí essa questão da distribuição da riqueza, ela é bem tratada em voga, principalmente pelo marxismo, mas aí esses grupos, essas minorias, né, grupos gays, né, LGBTs, né, LGBTQI, né, negros, mulheres, minorias, todos os grupos que se acham, de alguma forma, vítimas de injustiça, que sofrem socialmente com discriminação, eles passam a também querer que na esfera pública, né, dentro do Estado, os chamados Estados Democráticos de Direito, né, no Ocidente, sejam reconhecidos os seus direitos, né. Do ponto de vista político, nós temos uma mudança na relação, por exemplo, da época de um pensamento liberal, que levava em conta aquela ideia de que você é igual diante da lei, né? Todo mundo é igual diante da lei, e aí existem normas, né, universais, digamos, dentro da particularidade de cada estado, né, que os indivíduos precisam respeitar, e é ali naquele estado que você, através da representação política, essa é a ideia, né, escolhe os seus representantes para que leis que podem ser universalizáveis dentro do Estado, elas façam valer os seus direitos. Só que aí passa a existir, depois desses movimentos e intelectuais, como, por exemplo, no Canadá nós temos Charles Taylor, o Axel Honneth mesmo, que a gente está tratando aqui, mas também vários outros autores, né, como por exemplo, Nancy Fraser, Judith Butler, muitos autores que passam a tratar na academia, né, a teoria crítica, principalmente a segunda também, com Habermas, terceira geração, agora temos uma quarta, passam a tratar, né, também dessas questões de reconhecimento, né, desses grupos políticos, né, e aí a questão não só da identidade do indivíduo, da universalidade, da subjetividade do indivíduo, ou daquele indivíduo que procura fazer valer o seu direito como cidadão, mas a diferença do ponto de vista de que existem grupos e minorias que são a diferença em relação
aqueles que, do ponto de vista identitário, são a maioria dentro do Estado, né, são eles que fazem as leis e presume-se que a lei vale para todo mundo, mas há uma distinção muito grande, né, entre indivíduos, por exemplo, brancos, homens, né, descendentes de europeus, né, aqui no Brasil, digamos, católicos, né, que as religiões que sempre foram maioria, né, também, ou você tem um ethos que aí tem um predomínio de determinados grupos, é muito fácil você falar de direitos e de representação desses tipos, mas quando parte, por exemplo, para grupos e minorias, por exemplo, a gente falou minorias que não são héteros, né, não são brancos, não são homem, aí a questão do gênero masculino e tal, e aí esses direitos, né, eles que presumem-se a igualdade, eles passam muitas vezes a não, diante desse questionamento, se percebe que eles não representam, na verdade, essas minorias, né, porque uma coisa é você, por exemplo, aí historicamente você vê os questionamentos em relação a isso e o ganho de direitos, né, por exemplo, as mulheres, né, as mulheres, é muito bom você falar de a mulher trabalhar igualmente ao homem, mas aí ela chega em casa, o marido também trabalha fora, ela tem, quando chega em casa não tem empregado, tem que fazer a comida para os filhos, né? Tem que dar conta de uma série de atividades em casa. Quando engravida, né, teria que trabalhar se não tivesse adquirido determinados direitos, né, que historicamente foram adquiridos, né, como licença maternidade, uma série de coisas, né. Outras minorias também que são discriminadas e de repente, eu mesmo tive um conhecido, uma amiga minha falando, depois que eu saí, eu estudei para padre uma época, né, e aí eu tive colegas, eu morei numa cidade no interior lá de Pernambuco chamada Carpina, que a gente tinha feito lá aspirantado, e ela contando, uma colega de lá, que tinha um menino lá que era da cidade, até conhecido da gente, que a família desprezou e não quis nem papo, né? Ele não era negro, não era mulher, não era, pelo contrário, era de uma família bem, e era branca, aquela coisa toda, mas era homossexual e a família discriminou e rejeitou, e ele depois descobriu que estava com AIDS, né, acabou morrendo, era um menino bem novo, mas aí ele foi morar com essa colega da gente, e ele conseguiu bons trabalhos e conseguiu casa, comprou casa, meio um monte de coisa. Quando ele faleceu, a família que desprezou foi atrás dela para tomar, né, tudo que ele tinha conseguido, casa, meio um monte de coisa, né, você vê as relações altamente, e aí ele convivia com ela, né, não era nem companheira, era uma amiga, mas aí quando você veja o caso, quando duas pessoas do mesmo sexo iam viver juntos, e às vezes eram companheiros, né, e a família discriminava, tal, muitas vezes construíam um patrimônio, casa, direito, bem, a família ia lá e tomava. Então, diante da lei, ele não era considerado um companheiro de uma forma respeitosa, né? Então, a parte essa questão religiosa, né, do que as pessoas pensam sobre isso, a lei tá acima, né, no Estado, acima dessas questões, né, tem que ser respeitada, e no Brasil, foi-se discutido muito essas questões. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, depois lançou uma medida, né, e decretou a união como alguma coisa legal, né? Não foi decretada assim a união homoafetiva, por exemplo, nesse caso, como em países de uma forma, como eu estive lá no Canadá uma época, né? Lá não só a questão da união homossexual, mas a própria liberação da maconha lá, né? O pessoal não considera algo ilegal, né? Mas aí, o que é que eu estou colocando? Há uma modificação em relação
e novos grupos passam a participar da esfera pública e a querer reconhecer os seus direitos. O Axel Honneth, ele é um dos autores que ele vai justamente tratar dessas questões, né, assim, discutir. A gente vai ver, por exemplo, na obra dele, Luta por Reconhecimento, depois a gente vai tratar das obras seguintes, né, nessa obra ele está tratando justamente dessa questão, né, do sofrimento que alguns grupos e algumas pessoas socialmente elas sofrem, né, e que causam uma revolta interna, tanto no indivíduo como grupo, e isso pode motivar a lutas sociais para que esses indivíduos, eles articulados politicamente, eles procurem reconhecer os seus direitos, né? A teoria de Axel Honneth, a luta está presente lá nessa obra, Luta por Reconhecimento, foi, como eu disse para vocês, bastante, teve notoriedade, assim, bastante conhecida. Depois ele teve um desenvolvimento em relação a outras obras e uma modificação no pensamento dele, eu tratei isso na aula passada, como, por exemplo, uma obra chamada Patologias da Liberdade Individual, né, onde ele vai modificar um pouco o pensamento inicial, até direcionar, por exemplo, na obra 2011, o Direito da Liberdade, devido às críticas que ele sofreu em relação a essa teoria dele, do reconhecimento, né, de 1993, a luta por reconhecimento, então ele foi modificando, especialmente de uma colega dele lá dos Estados Unidos, lá da Universidade de Columbia, né, Nancy Fraser, né, e ela também, ela tem uma influência marxista e feminista, mas ela também é uma das filósofas da teoria crítica hoje muito influentes, né, e ela faz uma série de críticas em relação a essa obra dele, e ele vai modificando, né, um pouco a sua obra, principalmente a ideia que a gente vai tratar isso em outras aulas, porque hoje o conteúdo é outro, a gente vai tratar digamos assim, do caminho percorrido por Axel Honneth até chegar a essa obra, a confecção dessa teoria dele, da luta por reconhecimento. Mas aí, como eu disse para vocês, depois que ele escreve Luta por Reconhecimento, ele vai, especialmente as críticas de Nancy Fraser, né, porque ele trata nessa obra da experiência de sofrimento de um indivíduo, de determinados grupos, que sofre discriminação, sofre injustiça, considera aquilo injustiça, e aquela injustiça, ela serve como fonte, pode servir ou não, é claro, né, mas em determinados indivíduos, vai servir como, né, uma motivação para que esses indivíduos se unam em grupos, em movimentos sociais, para lutar, para modificar aquela injustiça, né, aliviar aquele sofrimento, né, e fazer se reconhecer, né, como o seu direito, né, como um ser humano, pertencente a um determinado movimento social que está lutando para ser reconhecido, né, igualmente como qualquer outro cidadão ou cidadã, né, no Estado. Só que as críticas que a Nancy Fraser faz a Axel Honneth, que é um filósofo, né, que foi uma espécie de discípulo de Habermas. Habermas é da segunda geração, ele da terceira, e ele tem muita influência do Habermas, mas também faz uma série de críticas a Habermas, como a gente vai ver, né, e por isso que a teoria dele também é uma reação ao pensamento de Habermas, além de outros, né, da primeira geração, da teoria crítica, né, o Horkheim, Adorno, né, até Foucault, assim, ele chega nessa obra, especialmente, que a gente vai tratar hoje, que é Crítica do Poder, que é anterior à luta por reconhecimento, também vai ser analisado do ponto de vista de Habermas, né, a influência dele
e ele vai fazer uma série de críticas também, inclusive em relação a Foucault, além de Horkheimer, Adorno e Habermas. Mas veja, na obra Luta por Reconhecimento, como eu disse, uma das críticas maiores, por exemplo, que a Nancy Fraser vai fazer, é acusar a teoria dele de psicologismo, né, assim, é uma experiência subjetiva que o indivíduo tem, né, e aquilo ele coloca como um determinado paradigma para análise, né, dos movimentos sociais, para influência, e essa crítica, principalmente de psicologismo, eu acho que é o que vai levar o Axel Honneth depois a desenvolver uma teoria crítica, né, onde ele vai enfatizar muito a questão das instituições, né, sociais, né, especialmente na obra O Direito da Liberdade. E a influência de Hegel vai ser muito grande, né, porque a filosofia do direito de Hegel, a filosofia do direito, né, porque a influência do Hegel, dos escritos de juventude de Hegel, dos escritos de Jena, elas também foram bastante fortes, né, na confecção da teoria dele do reconhecimento, luta por reconhecimento, mas aí a influência de Hegel, no caso lá no Direito da Liberdade, que é uma espécie de filosofia do direito de Axel Honneth, né, ali ele vai tratar da questão da liberdade, né, e tratar de patologias individuais, né, e também de anomalias do ponto de vista sistêmico, né, que a sociedade passa, e ele vai ali falar de doenças da sociedade, né, e não mais de sofrimento, como em luta por reconhecimento, né, até a ideia, como eu disse para vocês, de anomalia social aparece, né, e se ele criticava, como a gente vai ver hoje, a primeira geração da escola de Frankfurt, por ter, né, e também até Habermas ele chega a criticar, né, por ter se resignado, ter tido uma certa influência funcionalista ou estruturalista em relação à obra deles, né, na teoria crítica, o Axel Honneth, né, que parte para uma teoria da ação, né, e tem em Hegel um dos autores principais, né, que o influenciam, ele, né, vai também se utilizar da própria filosofia do direito de Hegel, a partir de sofrimento de indeterminação e patologias da liberdade individual, ele vai, né, dar uma visão mais institucionalista, analisar a sociedade, né, do ponto de vista institucional, mesmo falando ainda de patologias sociais que o indivíduo, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista moral, vai sofrer essa influência quando ele faz uma análise, né, de época, assim, e mostra que, diferentemente, por exemplo, quando ele trata em luta por reconhecimento, daquilo que motiva os indivíduos a lutarem, né, devido ao sofrimento causado do ponto de vista psicológico, esse sentimento de injustiça que vai motivar os indivíduos, né, a se rebelar e a se unir para lutar e fazer reconhecer os seus direitos, né? Então ele, a partir de sofrimento de indeterminação, que é um momento de passagem, né, patologias da liberdade individual, que de 2000, a partir de 2000, né, 2001, ele vai tratar, né, é um momento justamente de passagem, como eu disse para vocês, né, de uma teoria do reconhecimento para uma teoria que não vai ter mais essa coisa do psicologismo, né, mas vai levar em conta as instituições sociais, vai ter uma característica mais sistêmica, né, principalmente
e um direito à liberdade. Mas veja, hoje a gente não vai tratar dessas questões, elas vão ser tratadas ainda nas próximas aulas de uma forma mais meticulosa, né, de uma forma mais específica, né. O texto que a gente está analisando, né, a gente está dando uma visão geral em relação ao pensamento de Axel Honneth, né, e uma das coisas que a gente vai ver nos textos, né, de juventude do Axel Honneth, né, até chegar à sua teoria do reconhecimento, é que o Axel Honneth, ele tanto tem uma influência habermasiana, como eu disse, né, porque ele foi um assistente, né, do Habermas, né, como ele também, num primeiro momento, ele tem uma influência marxiana, né, a influência de Marx sobre Axel Honneth, né, faz com que ele, inclusive, chegue a criticar o seu mentor, né, o Habermas, né, ele tem uma influência nos textos de juventude dele, né, tem uma grande influência de Marx, né, especialmente quando trata, por exemplo, a questão do trabalho. Tem uma obra de Habermas, que trata, chamada Paracrítica do Materialismo Histórico, né, onde o Habermas já vai, inclusive também, tratando e sobre a influência de Hegel, né, porque ele vai, veja que a influência de Habermas em Axel Honneth também, ela é grande, né, porque o Axel Honneth depois se debruça justamente também sobre esses textos que vão influenciar o seu próprio pensamento, né? Mas, num primeiro momento, o Habermas, ele já para a reconstrução do materialismo histórico, ele trata, né, dos escritos de Jena de Hegel, e naquele momento, muito antes da sua teoria da ação comunicativa, né, ele já faz alguns questionamentos e mostra que, por exemplo, a filosofia de Hegel naquele momento, nos escritos de Jena, né, 1803, 1802, 1803, 1804, o Hegel, ele tem um tipo de pensamento que não é ainda o Habermas, isso o Habermas vai dizer, e depois o Axel Honneth também diz a mesma coisa, influenciado por Habermas, apesar de que, posteriormente, eu vou fazer algumas considerações que eu acho necessárias em relação a isso, porque quando o Habermas diz que, nesse momento dos escritos de Jena, o Hegel poderia ter dado um viés diferente à filosofia dele, que não é o viés, por exemplo, da filosofia do sujeito, né? Porque, naquele momento, Hegel analisa a questão do trabalho, a questão da interação social, né? A família que ele fala, né? A questão da linguagem, são momentos importantes de análise de Hegel naquele momento, e o Hegel, simplesmente nos textos posteriores, depois a partir da fenomenologia do espírito, ele vai dar um viés mais subjetivista, né, à sua própria filosofia, ele vai ser influenciado pela filosofia do sujeito, né, que também o próprio Hegel critica, né. Essa é uma crítica que Habermas e Axel Honneth faz que eu, pessoalmente, eu não concordo, né? Mas, porque eu acredito, eu estudei Hegel há alguns anos e acredito que o Hegel, ele faz uma crítica à filosofia do sujeito, bastante contundente, e a filosofia de Hegel tem um caráter intersubjetivista muito grande, né? É claro que o Axel Honneth também se deixa guiar por essa interpretação de Habermas e retoma posteriormente para criticar também o Habermas, mas em outro aspecto, que é a sua teoria da ação comunicativa, e aí propõe uma teoria do reconhecimento, e a gente vai tratar
como é que ele faz isso e por que ele faz isso, né, posteriormente. Mas veja, então, como eu disse para vocês, a questão do trabalho em, em Hegel e a questão da linguagem e a questão da interação vai ser destacado, né, como algo interessante e importante, até influência para o próprio Habermas, que depois ele vai, justamente na sua teoria da sociedade, que acho que todo mundo conhece, acho que vocês já devem ter escutado falar também, apesar de estarem ainda no início, digamos assim, ainda do curso, né? Mas o Habermas, todo mundo sabe que a teoria dele, a teoria da ação comunicativa, ela é uma análise crítica, inclusive, aos seus mentores, né, da Escola de Frankfurt, que analisam, dão um viés muito geral, muito totalizante, à sociedade, analisando-a a partir de um conceito que eles cunham, né, a primeira geração, que é o conceito de racionalidade instrumental, né, de razão instrumental, né. Então, essa razão instrumental, essa razão reificante, essa razão, né, que o Adorno e o Axel Honneth, desculpe, o Horkheimer, especialmente na obra, por exemplo, Dialética do Iluminismo, como foi traduzida aqui para o Brasil, né, eles passam a analisar a sociedade de um ponto de vista muito negativo, né, porque esses autores também têm uma influência marxiana, e eles partiram suas análises a partir da questão do trabalho, mas aí, quando, por exemplo, os trabalhadores aderem ao nazismo na Alemanha, né, a classe trabalhadora, e uma série de questões que eles vão fazer a partir da sua análise de época, eles vão ver que esse trabalho ele não tem essa qualidade ou esse viés emancipativo como destaca, por exemplo, os marxistas, né, o próprio Marx. E aí eles passam a fazer uma análise bastante pessimista da realidade, né, da sociedade, né. A escola de Frankfurt, né, ela vai dar um destaque à razão instrumental, dizer que a própria sociedade, a sociedade como um todo, ela vai ser dominada instrumentalmente, né, pelo poder, inclusive até os meios de comunicação, os mídias, a mídia e tal, tudo mais, ela vai ser usada como veículo de dominação, né, dos indivíduos, né, do ponto de vista cultural, né, vai haver uma dominação política, né, os meios de comunicação vão ser movidos ou vão ser direcionados do ponto de vista ideológico para dominar a classe trabalhadora e o conjunto da população, e ele vai ser usado e esses veículos vão ser usados para a dominação, né, para alienar os indivíduos, como a gente costumava escutar esses termos, né, sem questionar do ponto de vista conceitual, para que esses indivíduos, eles fiquem como autômatos, né, trabalhando e resignados, né, a serviço da classe dominante do Estado, né. Só que a análise que a Adorno e o Horkheimer faz na dialética do esclarecimento, ela vai ser uma análise total, né, ela vai ser uma análise total, eles vão analisar toda a história, né, a partir desse viés, né, desse paradigma. Então, desde a pré-história, né, até a criação da bomba atômica, eles vão dizer lá, né, até a razão dominando, né, do ponto de vista instrumental os indivíduos, né. Então,
por exemplo, em Dialética do Esclarecimento, você vai ver Adorno e Horkheimer mostrando lá Ulisses, né, a mitologia lá grega, Ulisses, a esperteza, por exemplo, que Ulisses se utiliza, né, desse tipo de racionalidade para se deleitar com o canto das sereias, né, mandando que os seus marinheiros amarrassem, né, ele no mastro, porque quem ouviu o canto das sereias era tão sedutor, tão bonito, que os marinheiros se jogavam no mar e elas devoravam, né, os marinheiros, né. Então, Ulisses, ele pede para que os marinheiros coloquem cera no ouvido e ele, amarrado no mastro, ele diz, por mais que eu peça, né, que vocês me soltem, vocês apertem mais, né, e ele é o único que se deleita, né, com o canto da cera. Da mesma forma, quando eles vão lidar, né, na ilha lá com os ciclopes, né, com o ciclope, você tem Odisseus, aí você tem Ulisses, né, e você tem, em grego, né, que vai significar ninguém, né, você vai ter a esperteza dele, quando o ciclope lá pergunta quem é você, e ele diz que é ninguém, né, o nome dele lá né, ele fura o olho lá do ciclope, o ciclope grita para os irmãos, e quando os irmãos perguntam o que foi que houve, o ciclope ferido diz, ninguém me feriu, né, ninguém relacionado a ele, né, a Odisseus, né, a Ulisses, né. Mas esse tipo de racionalidade vai ser usado historicamente, segundo Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, até chegar ao capitalismo, a bomba atômica, a época contemporânea, né, esse tipo de racionalidade, a razão instrumental para o domínio dos indivíduos, né, até chegar aos próprios meios de comunicação, né, como mídias, utensílios, digamos assim, máquinas de dominação, né, dessa elite, desse poder, né, de dominação social sobre os indivíduos que são oprimidos, né. Então, o Habermas, ele vai criticar isso, né, vai fazer uma crítica, e aí por isso que ele vai mostrar que existe um outro tipo de racionalidade, que é bastante importante, né, e que os indivíduos, mesmo na época moderna, sendo, digamos, vítimas dessa razão instrumental da burocracia, do poder político, né, da empresa, nos moldes como Max Weber. Max Weber é um sociólogo muito importante, que causa uma influência muito grande no pensamento, né, nos teóricos da primeira geração, mas também até no próprio Habermas, na teoria da modernidade de Habermas, é bastante influenciada pelo Max Weber. Então, é um sociólogo, não é um filósofo, mas que a gente vai utilizar muitas vezes do pensamento dele para comentar algumas questões da modernidade, especialmente porque esses filósofos se utilizam bastante, né, da visão de Weber. Weber faz uma análise da modernidade, onde ele fala do desencantamento do mundo, né, e uma modificação na época moderna, né, onde há uma modificação do ponto de vista ideológico, do ponto de vista social, dos costumes, né, das visões de mundo, né, que os indivíduos vão ter. Ele vai falar do desencantamento do mundo, e a perca de sentido dos indivíduos. Só que o Habermas vai criticar essa influência da escola de Frankfurt, da primeira geração, Horkheimer e Adorno, que se deixam influenciar por essa análise weberiana, né, dessa perca de sentido devido ao desencantamento do mundo, né, e o Habermas vai dizer, olha, a época moderna também é uma época, né, que você tem determinados desenvolvimentos que são também positivos, né, como, por exemplo, a própria questão da subjetividade,
a própria questão nas artes, né, a questão da personalidade, a questão do ponto de vista da estética, né, a questão do direito, da moralidade, né, que tem um desenvolvimento em relação às formas tradicionais, né, a própria ciência, né. Então, na nossa análise que a gente vai fazer hoje, vocês vão ver, né, como esses fatores são importantes, especialmente Habermas, que a gente vai discutir um pouco aqui, talvez com mais delonga, né? Por que, por exemplo, que eles falam na obra, por que o Axel Honneth fala de Foucault também, e Foucault tem uma influência no pensamento dele, e ao mesmo tempo ele faz críticas em relação a Foucault, se Foucault não é um dos teóricos da teoria crítica, né? Segundo ele, Foucault tem uma leitura desses autores, né, e tem uma certa semelhança, por exemplo, Vigiar e Punir, com Dialética do Esclarecimento, né, e a visão de Foucault é uma visão também bastante funcionalista e até, digamos assim, se deixa influenciar também por esse pessimismo, né, dos teóricos da escola de Frankfurt, porque Foucault, apesar de não ter uma visão, né, funcionalista como a deles e partir, por exemplo, para uma teoria da ação, onde a questão da normatividade e ou melhor, da intersubjetividade está presente, né? Mas em Foucault, por exemplo, você vai ter a microfísica do poder, né? Que ele vai falar das lutas, dos conflitos, né, sociais, que são importantes para tratar da questão da dominação, como, por exemplo, o Axel Honneth vai tratar, a influência que ele vai ter nesse sentido de Foucault, né, que não é mais uma influência, por exemplo, como a da escola de Frankfurt, que ele critica essa visão muito funcionalista e que não dá espaço para a ação dos sujeitos, para as lutas. Mas aí, o Axel Honneth, ele também, depois, mais adiante, ele chega a criticar o Foucault pelo fato de que essa visão, as lutas, os conflitos sociais, essa visão intersubjetiva e, e até normativa, ela tem uma visão também muito funcionalista, assim, muito, né, porque em Foucault, né, a, as lutas são sempre travadas de um ponto de vista estratégico, né, são sempre travadas de um ponto de vista estratégico. Um grupo, um partido, microfísica do poder não é mais aquela visão macrofísica, digamos assim, não é a visão do Hegel, do Marx, do Estado que domina, da burguesia, da classe dominante, né? Uma visão de que há poderes, micropoderes, né? Uma rede de poderes distribuída socialmente e que entram em choques, né? Determinados grupos uns com os outros e esses poderes, eles permanecem por um determinado período, mas os grupos sempre são passíveis de serem derrubados por outros grupos, porque é uma luta infindável, né, pelo poder. Mas aí o Axel Honneth vai fazer críticas em relação, por exemplo, ao pensamento do Foucault, nesse sentido, né, porque uma questão que o próprio Foucault se dá conta e chega, o Axel Honneth também aponta, né, é a questão da estabilização do poder, né? Como é que você pode falar de uma dominação, né, que se estabiliza socialmente e que passa a ser aceita pelas classes inferiores, num tipo de divisão de poder, como, por exemplo, da microfísica do poder de Foucault, onde a luta pelo poder é infindável, né, um grupo derrubando o outro e outro e outro, e como é que esse tipo de poder vai se estabilizar, né? Então, porque o Foucault não aceita a questão normativa, né, dos acordos, né? Ele não aceita a ideia de contrato, por exemplo, social, como nos autores modernos, né? Você tem as teorias dos contratualistas, Hobbes, Locke, né, próprio Kant e tal, porque aí teria a ideia de acordo, né, e normativa entre as partes. Ele não aceita. Ele acha que, por exemplo,
as próprias leis, a própria moralidade, tudo isso é uma fachada, né? Simplesmente para ser utilizada pelo poder dominante, né? Como uma fachada, né? Para que os indivíduos aceitem a dominação, né? Então, o Axel Honneth vai criticar isso, porque na visão do Axel Honneth, também a de Habermas, né, nesse aspecto, para existir o poder tem que existir consenso, né, do ponto de vista normativo, né, social. São questões que a gente vai tratar mais adiante, né, ainda. Como eu disse para vocês, e aí eu fiz uma digressão, né, e vou retomar os textos de juventude, retomando lá do início, né, os textos de juventude do Axel Honneth, ele tem uma influência muito grande de Marx, né, e só que ele vai, devido à influência do Habermas, né, o Axel Honneth, ele vai caminhar, né, de um paradigma crítico do trabalho, né, dessa influência marxiana, para um paradigma mais amplo, né, da interação social, né, como eu disse para vocês, isso se dá, essa influência e essa crítica ao mesmo tempo, porque tanto o Axel Honneth se utiliza do Marx para criticar o Habermas, como ele se utiliza do Habermas para fazer a crítica em relação ao Marx, né? Então, o questionamento e a influência do Axel Honneth, eu acho que deve ser justamente devido à leitura que ele faz lá dos textos de Habermas, especialmente para a reconstrução do materialismo histórico, né, onde o Habermas, ele vai criticar o Marx ali, né, porque ele vai falar de Hegel, né, dizer que a teoria, por exemplo, inclusive a teoria do Habermas vai ser influenciada nesse aspecto pelo Hegel, né, de Jena, né, questão da linguagem, da interação, questão do trabalho. Veja que tudo isso faz parte da teoria de Habermas, né. Ele vai falar de razão instrumental, ele vai falar de razão comunicativa, de interação, né, no mundo da vida, né. Ele vai falar da questão do papel da linguagem, né, a própria teoria da ação comunicativa é importante isso, né. Então, veja, só que o que é que o Habermas faz? Ele faz uma crítica ao Marx, né? Ele vai colocar a questão do trabalho, né, em Marx, né, para a reconstrução do materialismo histórico. O trabalho, ele segundo Habermas, em Marx, assimilado à mera razão instrumental. Isso os marxistas, os marxianos, eles não, na sua grande maioria, especialmente os lukácsianos que eu conheço, né, no meu trabalho lá na universidade, aqui na universidade, na UFAL, que hoje tem uma menos influência, né, porque os dois maiores lukácsianos que eram lá do nosso departamento se aposentaram, mas eles não concordavam, né, com essa visão, e o Axel Honneth também não concorda de que o trabalho em Marx, ele tem esse aspecto meramente instrumental, né, e não comunicativo e não emancipador, né. O Axel Honneth, ele vai justamente criticar isso em Habermas, né, porque na visão dele, né, essa interpretação de Habermas, ela não está muito correta, né, e aí a questão do trabalho, o conceito de trabalho e a influência de Marx em Axel Honneth, nesse momento ainda vai ser bastante importante, né, porque é com base nesse modelo antropológico, né, nessa visão de que o trabalho em Marx, ele não é só um trabalho alienado, não é só razão instrumental, né, é com base no próprio modelo antropológico marxiano que
ele vai distinguir, né, formas alienadas e não alienadas de trabalho, né, como fazia Marx, né, e justamente dessa forma, né, o Axel Honneth acha que o trabalho, né, e essa interpretação marxiana, ela é importante para fazer uma crítica, né, interna à própria economia política, né, justamente para que o trabalho ele seja tomado como um conceito central, né, de uma crítica social imanente, ele acha que tem que mostrar que ele está na base, né, da própria subjetividade do trabalhador, né, e ele é responsável também pela reprodução social, né. No caso do Axel Honneth, ele acha necessário, né, que mostre, né, também, né, como ele pode levar à formação, né, da consciência emancipatória do próprio proletariado, né. Só que essa visão marxiana, né, e esse conceito de emancipação, e essa ideia de emancipação que está presente nesses textos aí, primeiros, digamos assim, vamos chamar de textos de juventude do Honneth, né, essa produção inicial de Honneth, né, da época de 70 e de 80, né, onde a questão da emancipação da ideia, né, de que a injustiça e o sofrimento ele causa uma motivação do ponto de vista psicológico para que os indivíduos eles lutem, né, pelos seus direitos, né, essa visão aos poucos ela vai, na sua teoria, ela vai sendo, digamos que, não apagada, mas esquecida, né, e aí até ele chegar a uma confecção de uma obra, né, onde a questão sistêmica, a questão da análise mais funcionalista da sociedade, ela está mais, existe um destaque maior, né, no direito à liberdade. Apesar dele falar ainda em patologias sociais, né, que a partir de 2000, 2001, né, no sofrimento de indeterminação, devido à análise que ele faz, né, essas patologias, essas motivações, esse sofrimento, né, ele vai ser patológico no sentido de que os indivíduos vão se acomodar, né, se resignar, né, diante do que poderia ser considerado injusto, né, e aí essa acomodação, essa indiferença, ele considera patológica, né? Os indivíduos vão preferir muitas vezes, né, ter uma indiferença do ponto de vista e uma análise, às vezes, da realidade e uma constatação muito mais moralista, né, a influência da moralidade, que ele vai falar, como patologia, como a influência da questão jurídica, né, como questões que poderiam ser resolvidas do ponto de vista comunicativo, passam a ser resolvidas de forma, digamos assim, egoísta, e o indivíduo se afasta desse conceito, desse contexto do mundo da vida, né, desse contexto ético, para resolver as coisas de uma forma individualista e de uma forma onde a questão da indeterminação, como ele coloca, vai estar presente, né? Essa influência de Marx, ela vai ser importante, mas os textos, por exemplo, se vocês forem ver aí no texto, cadê o texto que a gente está? Um dos tópicos de um capítulo
vai justamente falar da questão da reprodução sem interação, né? A questão do marxismo, por exemplo, estruturalista, né, de Louis Althusser, onde ele vai criticar, né, já a questão do marxismo estruturalista, justamente por, né, justamente ter esse viés, né, estruturalista ou funcionalista, né, e a questão normativa, a questão da normatividade, a questão da luta, do papel do indivíduo, né, da ação do indivíduo socialmente, ela não ser focada, né, como vai ser focada, por exemplo, a partir de Foucault, mas de um ponto de vista estratégico, né, como a gente colocou, né. Então, é uma luta por poder, né, mas é uma luta estratégica, né, onde a questão da normatividade, ela e do consenso, digamos assim, ela vai estar ausente, né, vai estar ausente. Você vai falar de intersubjetividade aí, vai falar de interação, da ação dos indivíduos, mas a questão normativa, ela está ausente, né. Por outro lado, um outro tópico aí que a gente está tratando, né, que é justamente essa análise de crítica do poder, né, é aí a questão do Adorno e do Horkheimer, que eu ainda vou me deter um pouquinho mais, né, e colocando a questão da cultura como mediação e como controle, né, dos indivíduos, a dominação cultural, a razão estratégica, né, e também o Habermas, né, que a gente colocou, que é bastante criticado por ele, vai ser criticado porque essa visão, especialmente, por exemplo, a visão de Habermas de achar e de tratar a dominação e as patologias sociais na época moderna como uma dominação de um sistema sobre o outro. O que é que Habermas faz? Habermas não analisa, por exemplo, como os mestres dele da primeira geração, a sociedade, a realidade, de um ponto de vista só estratégico, de uma razão estratégica, não. Inclusive, o Axel Honneth vai bater palma nesse sentido, né? Achar bastante plausível a leitura do Habermas da realidade. Por quê? Porque o Habermas, ele vai ser um dos teóricos da teoria crítica que vai colocar a questão da interação, da intersubjetividade e a questão normativa como fatores centrais para a teoria crítica, né? Só que o que é que o Habermas faz? Ele tem uma influência muito grande, é claro, da primeira geração, só que o que é que o Habermas faz? Ele diz, olha, existe um outro tipo de racionalidade que vai sanar essas patologias e as aporias, as contradições, né, que chegaram essas aporias que chegaram os primeiros pensadores da primeira geração, né, de, por exemplo, criticar a razão e se utilizar do próprio conceito de razão. Ele vai listar uns três que a gente ainda vai comentar aqui, umas três questões, né, e vai se apropriar da própria racionalidade para criticar a razão, né, e querer destroná-la, digamos assim, né, mas aí se usando de uma razão instrumental. O que é que o Habermas faz? Ele confecciona o conceito de razão comunicativa para sanar esses problemas, né, porque, segundo ele, não é só uma dominação sistêmica que ocorre na época moderna, como a escola de Frankfurt, que dá uma visão, né, como eu coloquei, não só contextual da época moderna, mas histórica, né, colocando a influência da razão instrumental como dominando, né, um constante aperfeiçoamento desse tipo de racionalidade, que vai ser aprimorado na época moderna, né, inclusive pela influência dos meios de comunicação, né, da mídia e tal, mas Habermas vai colocar muito, dizer, olha,
existe um tipo de racionalidade, que é a razão comunicativa, essa razão pré-científica, essa razão dialógica do nosso mundo da vida, do dia a dia, por isso que é pré-científica, porque a gente, para falar, para se dar bem, para se entender, a gente não precisa construir um discurso científico, dizer que a nossa fala é verdadeira ou não, né? Ou que ela tem uma validade do ponto de vista legal, normativo ou não, né? Ou, né, que ela é sincera ou não do ponto de vista subjetivo. Isso aí ele chama de pretensões de validade. Quando você pretende justificar ou legitimar o seu discurso, que não é mais uma fala, uma mera fala, um discurso é algo mais rebuscado, é como, por exemplo, um cientista que precisa dizer e comprovar que descobriu uma nova teoria, por exemplo, científica. Ele cria um discurso, né? E ele vai querer, né, do ponto de vista científico, analisar objetivamente aquela realidade e pretender, né, ter uma pretensão de que aquele seu discurso ele seja verdadeiro, né? E aí ele vai colocar, por exemplo, para a comunidade científica. É claro que a visão anterior de ciência, ou as teorias anteriores, elas passam a ser suspensas, né? Se você tem uma nova teoria, passa a ser suspensa. Ou essa própria teoria, ela vai, né, ser analisada, e aí a comunidade vai dizer se considera aquela pretensão verdadeira, né? Aquele discurso que trata da objetividade, digamos, da representação científica da ideia objetiva, né, sobre a análise, por exemplo, do objeto da natureza ou do objeto científico, né, algo objetivo, objetivante, né, que precisa ser constatado como verdadeiro ou não, né. Aí é claro que, como eu disse, determinados discursos que seriam considerados verdadeiros passam a ser suspensos, né, e aí, na discussão, né, ninguém pode impor a sua verdade como a tradição fazia. Não, porque Aristóteles dizia na Idade Média, né, ou a Igreja, né, São Tomás de Aquino, ou o Papa, né, as verdades são infalíveis, né. Então, essa ideia de autoridade, ela, na época moderna, ela não, diz Habermas, não existe mais. Ela, para que uma verdade ela seja estabelecida, uma pretensão de verdade ela seja estabelecida, ela precisa, né, ser colocada de forma, né, que ninguém imponha a sua verdade, né, de uma forma externa, porque é uma autoridade ou porque tem um poder, né, a não ser o poder do melhor argumento, vai dizer Habermas, né? Então, é o poder do melhor argumento, da melhor argumentação, que vai se chegar a um entendimento, a um consenso, né, sobre o que seria considerado verdadeiro ou falso, né? Isso do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do conhecimento, né? É a relação sujeito-objeto. Do ponto de vista da moralidade, do direito, aí que a gente está tratando de normas, né? Aí você não tem mais uma pretensão de verdade, mas é uma pretensão de legitimidade, né? De validade, né? De que a sua norma, a norma considerada moral, considerada a norma do direito, ela tenha legitimidade, ela seja legítima, seja válida, né? A questão da validade, né? Por quê? Porque você não pode tratar normas morais, normas jurídicas, como se fosse a ciência, né? As questões éticas não podem ser tratadas como, por exemplo, um autor muito positivista, muito bitolado, a uma visão muito positivista, ele iria dizer, não, tem que ser considerado verdadeiro ou falso. Você não pode considerar uma forma de agir ou uma forma de se comportar do ponto de vista moral ou jurídica
como verdadeira ou falsa. Pode ser considerado válida ou não válida, né? Por quê? Porque, principalmente na época moderna, e dentro dos próprios estados, que aí você vai ter uma pluralidade de religiões, de formas de vida éticas diferentes, né? De concepções, né? Seja científica, ou religiosa, ou política, bastante diferente uma da outra, você não pode considerar que porque alguém, por exemplo, é de uma religião e outra é de outra, aquela religião é verdadeira, ou aquele partido é o verdadeiro, né? Ou aquela concepção é a verdadeira. Não, ela pode ser válida ou não válida. Pode ser válida para um grupo e não válida para outro. O indivíduo, digamos, é muçulmano, ele não vai, ou é evangélico, ele não vai chegar e se ajoelhar, como faz um católico, né? Diante de uma imagem. É claro que os católicos colocam que aquilo ali é uma representação, né, como se fosse uma foto, já que na época eles não faziam foto, né, de alguém, né, que eu estudei para padre, era essa a, a argumentação que os padres colocavam, né, mais eruditos colocavam para a gente. Mas o povo vai lá e se ajoelha e acha, né, que aquela religião é a correta, né, mas você não pode chegar a dizer que é a verdadeira, existe outra que é falsa e tem que ser destruída. Não. Ela, determinada religião, determinadas formas culturais de existência, determinadas concepções e compreensões da realidade, né, elas passam a ser válidas ou não válidas, né, para um determinado grupo, para um determinado contexto, né. Tem algumas coisas que podem ser universalizáveis, mas outras não, né. Professor, Então é eu a questão da poderia. moralidade. Só concluindo, para eu te dar a palavra. Então, veja, é um outro aspecto, é uma outra pretensão. Só para fazer essa distinção, viu, Djavan? Aí eu já passo a palavra. Sim, 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 sim. Então, existe, por exemplo, na teoria de Habermas, uma distinção entre pretensão de verdade, né, que é a questão da ciência, que lida com o objeto, pretensões de validade, que lida com normas jurídicas ou morais, e existe a pretensão de sinceridade, né, na época moderna, que é o indivíduo dizer, não, eu estou sendo sincero, isso é o que eu sinto, né, isso é uma questão subjetiva minha, né. Tudo isso, diz Habermas, ele tem que ser respeitado, e é justamente esse desenvolvimento do mundo da vida, de uma razão comunicativa, que vai justamente devido a isso que o próprio Hegel coloca, né, o desenvolvimento da própria subjetividade na época moderna, né, então Habermas vai dizer, tudo tem que passar, e Hegel já colocava isso, pelo crivo da subjetividade, né, a subjetividade é um fator importante para que algo seja considerado legítimo ou não, e não uma mera tradição, um mero costume, sendo cego, errado ou não, que você tinha que respeitar de qualquer forma. Não. As pretensões de validade, de verdade, de validade, de sinceridade, elas levam em conta a consciência dos indivíduos socialmente, elas precisam passar, como diz Habermas, na sua ética do discurso, né, na sua teoria do discurso, ela precisa passar pelo crivo do melhor argumento para que ela seja reconhecida consensualmente, né, como verdadeira, como válida ou legítima, ou como sincera. Sim, Javan, pois não. Desculpa, eu tinha que concluir o meu raciocínio. Não, Você... sim, tudo bem. Só era um adendo que você estava falando, tipo, que as religiões não podem ser ao ponto etnocêntrico de achar que sua forma de pensar ou sua forma de agir é a mais certa do que a outra, né? Mas Hum, nós podemos chegar no ponto agora que lá na França, os muçulmanos estão fazendo isso. Os muçulmanos, hum, porque para eles as pessoas que não são muçulmanas são infiéis. Então essas pessoas que são infiéis, lá no Alcorão está dizendo que tem que ser mortas. A semana passada um padre foi tentaram matar o padre um muçulmano na frente da própria igreja. E outro muçulmano entrou na igreja e matou três mulheres. Aí
antes disso, um muçulmano cortou a cabeça de um professor só porque mostrou uma sarje de Maomé, de uma revista aquela que pegou fogo, que os Eu muçulmanos estava na tacaram fogo. Espanha, eu estava na Espanha com minha filha e minha esposa na época que fizeram isso lá num jornal Sim, sim. e eles tocaram fogo no jornal, né? Mas veja, você tenha cuidado quando você for dizer os muçulmanos, né? Porque é, por exemplo, como se um católico ou dois extremados ou evangélico ou não importa quem que toma uma decisão exacerbada e normalmente são pessoas vinculadas a grupos políticos, né? E aí você generalizasse, tá certo? Não é, não Não, é, eu sei. não são os muçulmanos, não são os indivíduos daquela Não, religião. É não, um indivíduo de- isolado, dois indivíduos, não, três. Porque veja, mas isso pode criar deixa uma, eu. isso pode criar Não, uma, por exemplo, como se cria xenofobia, pode se criar um ódio a uma religião, pode se criar um não, ódio a algum grupo, eu entendo. porque Eu isso não são posso indivíduos generalizar de extremistas. forma alguma, não. Eu posso generalizar de Uhum, forma alguma porque uhum, nenhuma generalização é boa. Mas chega um uhum. ponto que, tipo, quando acontece isso, a, tipo, a entidade muçulmana, eles não chegam a um ponto de condenar. Eles só falam, não, não é todos os muçulmanos, é a religião da paz, a nossa religião é da paz. Mas eles não condenam esses atos, eles nunca condenaram. Eles Condenam, só mas falam que não, tem, é uma parte não, pequenininha, que não, é não, os condenam. extremistas, não sei de quê. Aí eu Não, discordo, eu lhe dou toda a palavra, tenho todo o respeito com você está dizendo, mas aí eu discordo de você, porque eu conheço muçulmanos, judeus, eu estudei para padre e eu tive contato, estudei muito tempo, minha esposa também é ex-freira, assim, a gente teve muito contato com muito eu religioso, sei, não, e, muçulmano e, e, e olhe, eles são tão respeitáveis, levam em conta a questão da fé, do amor, tanto quanto nós que somos de uma religião, sejamos católicos ou evangélicos, isso aí são grupos políticos, são pessoas radicais, gente às vezes com problema também psicológico, além da questão de um grupo político que está ali na França, porque a França tem problema político com não sei quem. A França já colonizou países, já como os Estados Unidos fizeram. Então, por exemplo, é muito perigoso aquilo que George Bush fazia na época, querer considerar os muçulmanos, os árabes, como todos do mal, tá entendendo? E aí ia lá, entrava no país, matava todo mundo e legitimava o fato de estar ali tomando conta do país, das riquezas do petróleo, que a gente sabia que era por isso que eles estavam ali, para entrar, dizendo que estava defendendo os coitadinhos, as minorias, a população, daqueles indivíduos maléficos e tal. E, na verdade, a gente sabe que é um discurso mentiroso de que estava defendendo os direitos humanos. Olha, veja, eu sou presidente ainda sou, eu digo porque eu vou entregar o cargo para um colega agora que é promotor, estou passando para ele, eu tenho até indicado ele para um conselho de segurança, né, porque a gente quem indica para o governador e tal, e ele agora vai assumir o conselho, que eu acho até muito bom, porque esse pessoal tem mais poder do que a gente, que é professor, para quando alguém da própria lei, um policial, um delegado, alguém que infringe, ele vai lá e tem poder diante do Estado, do governo, de tomar medidas do que a gente que, às vezes, até expõe a própria vida tentando fazer um trabalho bom em defesa de gente que não tem advogado, que às vezes tem um filho que foi espancado ali. Por exemplo, eu tenho um professor na UFAL, que, o Tasso Yuri, que ele disse que passou muito tempo doente, quase que morre, porque ele é promotor e ele teve que mandar prender 3 policiais que mataram, uns policiais, não sei se foi 3, ele me contando uma vez na UFAL, mataram aqui, eu não vou nem dizer quem é, quem foi, mas mataram 3 jovens, diziam que eles eram bandidos perigosos e tal, e depois descobriram que os meninos eram colegas dos filhos dele e tinham brigado, e parece que batido dado no filho dele lá, e um deles, botaram de joelho e meteram bala e executaram os 3. Então, esse cara, ele passa a ser alvo, né? Porque aí ele vai querer fazer valer a lei, provar e tudo, e foi comprovado, e os caras foram presos. Mas aí ele passa a ser ameaçado de morte. É diferente, por exemplo, de um país que vai dizendo que está defendendo os direitos humanos, como os Estados Unidos, e que ia lá para tomar as riquezas, o petróleo, né?
Direitos humanos, óbvio, ele ia lá porque tinha muito petróleo na região. Quando eu sou um estudioso, eu fiz doutorado nessa área, eu tanto sou graduado em Direito como em Filosofia, e mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo trabalhando com filosofia política e do direito. E eu sempre discuti essas questões, por exemplo, quando em Ruanda, quase 1 milhão de pessoas, tem muito filme aí, Hotel Ruanda, na internet. Inclusive, faz pouco tempo agora que um dos caras que foi um dos que usou a rádio lá, que era um empresário, para espalhar o ódio contra outra minoria. Era os Tutsi e os Hutus. Os Tutsi, uns negros mais afilados, mais altos, assim, tal. Os Hutus têm um nariz mais achatado, uma forma diferente, tal. Eles passaram, por a própria questão histórica, né, de alinhamento com o europeu e tal, essa coisa, criaram um verdadeiro ódio, né, e aí eles matavam, é uma coisa terrível, né, isso foi agora, no começo de 90, a ONU estava lá e saiu do país, lavou as mãos, porque quando passa existe, eu não vou explicar para vocês aqui como é formado, mas existe a Assembleia da ONU, 190 e tantos países, existe o Conselho de Segurança, que só quem tem poder nesse Conselho de Segurança são 5 nações lá mais poderosas do mundo, Estados Unidos, a China, a, a Rússia, né, a França, tal, e a Inglaterra. Aí você, Lula, inclusive, e outros governos até tentaram ter um assento no Conselho de Segurança, e é uma discussão importante, porque tem países hoje que têm um poder regional, local muito importante, e que teria um peso muito forte, e até hoje injusto, é muito atrasado essa forma como é constituído o Conselho. Mas veja, quando os Estados Unidos invadiu lá o Iraque, que eles normalmente são aliados desses governos, às vezes autoritários, e depois, quando o cara não aceita determinada ideia, como, por exemplo, com Osama Bin Laden e tal, o próprio Saddam, eles vão lá, tem um poder muito grande, que quem é que vai se meter contra um país como os Estados Unidos, que é a maior potência armada do planeta, né? E só não faz coisa pior porque a Rússia, apesar de não ser, a China hoje está mais desenvolvida do que a Rússia, mas não tem um poder militar e atômico que a Rússia tem. Só quem barraria os Estados Unidos seria a Rússia. Ainda hoje, né, o Vladimir Putin está fazendo renascer lá o poderio russo, tal, mas você veja, aí você tem Bush lá dizendo, chamando todos eles lá de eixo do mal, os árabes, chega lá, invade, mata meio mundo de gente da população para dizer, isso é muito perigoso, esse discurso, quando você diz todos os árabes são isso, todos os muçulmanos, todos os indivíduos daquela religião, daquele grupo, porque não é assim. E normalmente, se você for ver, os pastores, os líderes religiosos, eles pedem perdão, eles criticam aquele tipo de atitude. Agora, alguns governos, como por exemplo da Turquia, que são mais acirrados, batendo com a França, determinadas populações locais queimam a bandeira do país lá, né, acham errado e tal. Mas veja, também o pessoal faz umas coisas muito erradas. Se eles sabem que os muçulmanos consideram Maomé um profeta sagrado e tal, e aí eles ficam, né, fazendo, porque diz, não, é liberdade de expressão, do jeito que a gente trata aqui, né? Por exemplo, imagine, uma vez eu era adolescente, eu ri pra caramba, uma coisa tão ingênua, mas, por exemplo, para um muçulmano, ele iria ficar totalmente chateado. Eu vi uma charge bem simples, né? Jesus procurando a pomba do Espírito Santo, né? Não era nem Jesus, eram os reis magos procurando a pomba da paz, né? Do Espírito Santo que para chegar em Belém. E aí os pastores estavam assando uma pombinha, né? Assim, todo desconfiado, olhando para ele, tá entendendo? Você entende que é uma forma brincalhona ou debochada, né? Para falar, dizer que é o Espírito Santo aquilo ali. Mas, por exemplo, para um muçulmano, ele não vai entender que você está fazendo um deboche lá, eles são muito mais conservadores, mas aí também tem um acirramento político, né, que fica
esses grupos políticos, né, tentando criar ou arranjar uma brecha, né, para ir lá explodir um país, explodir meio mundo de gente que está num restaurante, não sei aonde, para mostrar que foi o grupo fulano de tal, X, que fez aquilo, né? Para mostrar que tem um poderio e que precisam levar em conta os direitos deles, que eles estão lutando lá em determinado território, em determinado lugar, entendeu? Então, tem discursos que são perigosos, né? Eu coloco nesse sentido. Entendeu, Djavan? Não estou lhe criticando, não, eu entendi o que você colocou, mas a forma como você colocou foi muito acirrada, é como se dissesse, não, mas eles não colocam, olhe, a gente tem que ter cuidado. Eu já fui seminarista, e eu lembro de um padre europeu, que eu até convivi com ele fazia questão, era bem tradicional, cidade bem pequenininha, só tinha a igreja católica e a igreja do irmão lá, vou dizer até o nome dele, Heleno, o padre Erianque, né, que era um polonês, pois ele fazia questão de passar a procissão católica em frente da igreja, fazer uma parada da igreja da Assembleia de Deus, assim, era uma forma de estar quase que um confronto numa cidadezinha do interior, bem pequenininha, com poucos habitantes. Isso não existe mais, né? A gente vive numa época que todo mundo tem direito de seguir essa ou aquela religião, essa ou aquela forma de pensar. Você pode não concordar, mas você não pode matar a pessoa, né? Tem gente que faz isso, né? Porque é gay. Aqui nos direitos humanos, há um mês atrás, a gente teve que intervir porque o pai e o irmão descobriu que o filho ou o irmão dele era gay, se declarou homossexual, deram uma pisa no menino, quase matam. Tá entendendo? Isso é um crime. Isso é um crime. O menino ele não é uma questão de opção isso não. Eu resolvi ser de uma hora para outra desse jeito, daquele. Não, é uma coisa que eu tenho muitos colegas, tive, né, na universidade, no seminário, a pessoa diz, não escolhi não, se eu pudesse eu seria hétero, seria desse ou daquele jeito, né, então, uma questão, não é uma questão de opção, não é uma questão de você, ou uma questão, não, eu sou dessa ou daquela religião, existem coisas, né, que não até a colega da gente saiu aí, não sei se foi por uma discordância ou não, mas assim, eu respeito qualquer ponto de vista, tá entendendo? Mas se você é evangélico, que você acha, ou fulano de tal é católico, eu não estou dizendo você, porque eu sei que você não é evangélico, já lá. Eu sei até que você foi coroinha daquela igreja lá, daquele padre lá que foi aluno nosso na UFAL, que é muito amigo meu, e que eu tenho o maior carinho e respeito, né, assim, entendeu? Nosso futuro padre, Djavan. Tanto ele, de que, Clebson? Futuro padre. Eu sei. O padre, como eu disse, da igreja lá, é uma pessoa que eu batizei até teve uma menina que trabalhou lá em casa e ela pediu para a gente ser padrinho, eu e minha esposa do filho. Foi lá na igreja do padre que ele é coroinha, né, na igreja e ele estudou filosofia com a gente na universidade, depois fez mestrado em Roma. É uma pessoa muito inteligente, tenho muito respeito e carinho, como tiveram pessoas de várias religiões, o pessoal da Assembleia, Juceni, que é um grande professor de direito, é formado em direito, em filosofia, na UFAL com a gente, pastor da Assembleia de Deus aqui no estado, tem muita gente de religiões, então são pessoas muito educadas e que têm uma visão, que não é aquela visão do povão, né, de querer condenar o indivíduo, porque acha que essa é vergonhice, né? Eu conheço um presidente aí que dizia que se soubesse que o filho era gay, ia dar uma pisa para fazer ele se endireitar, porque aquilo era ser vergonha. Isso é uma forma, minha gente, de ou querer estar agradando o povo, algumas pessoas muito tradicionais, que eu vi o povão para dizer, porque eu sou macho, cabra macho. Isso é uma forma errada, principalmente aqui no Nordeste, né? O indivíduo acha que ele, né? Todo mundo tem que ser igual a ele. Então, porque ele é hétero, todo mundo tem que ser hétero. Se ele é católico, todo mundo tem que ser católico. Se ele é evangélico, todo mundo tem que ser evangélico. Se ele é de determinado partido, só o meu partido está certo. Não. Justamente isso que o Habermas está colocando aqui. E aí a gente tem que trazer a filosofia para a vida, né? A, 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 a
A filosofia aqui, no caso, está analisando justamente isso, né? O Habermas diz, a partir da época moderna, não existe mais uma visão de mundo única, como, por exemplo, digamos, na Europa católica, né? Que a Igreja Católica, você tem um príncipe, um rei, né? Um indivíduo lá da Alemanha, né? Que é claro que na época não era chamada de Alemanha porque não era unificada, mas daqueles territórios germânicos, o indivíduo passando 3 dias de joelho na neve, lá caindo neve, para pedir perdão ao Papa, né? De um erro. Aí ele não pedisse, os exércitos do Papa ia lá e destronava, e ele ia ser morto pelos inimigos, porque tinha muita gente querendo ficar no lugar dele, porque aí o pessoal achava que ainda estava fazendo um favor a Deus, né? Porque estava mandando aquele inimigo que estava contra a igreja, e ele estava indo, o que morreu ia para o inferno, e o que matou, além de tomar o lugar dele, ia para o céu depois, né? Então veja a visão, né? Agora é diferente, né? Na época moderna, aí você tem uma pluralidade de visões de mundo, de religiões, concepções políticas, né? Concepções, visões de mundo éticas, né? E de determinados etos, né? E formas de vida, né? E concepções totalmente diferentes. É por isso que o Habermas diz que, do ponto de vista de uma ética do discurso, o que é válido do ponto de vista ético do comportamento, o que é racional, é aquele tipo de comportamento que tem que levar em conta o melhor argumento, seja do ponto de vista da ciência, a pretensão de verdade, seja do ponto de vista jurídico ou moral, do ponto de vista ético, né? A pretensão de validade, seja do ponto de vista da sua concepção subjetiva, né? A sua pretensão de sinceridade. Eu estou sendo sincero, estou tentando ser verdadeiro, né? Tentando ser verossímil, né? Com a minha forma de pensar, né? Então, a ética do discurso do Habermas prima justamente por isso, né? E leva em conta a questão do melhor argumento, né? Da melhor concepção para vencer e ser considerada legítima, né? Sem ter nenhuma coerção, nenhuma imposição de algum tipo de autoridade, como na Idade Média eu coloquei aquilo, determinados filósofos, ou a igreja, né? Galileu Galilei, mesmo sabendo que estava correto, quando ele foi para o tribunal da Inquisição, ele pediu perdão de joelho e disse que estava totalmente errado, né, em relação às Ele tinha visto Giordano Bruno, que era um padre da igreja, mas que era um dos grandes filósofos da época, ser arrancado a língua dele, torturado por vários dias, muito tempo, e depois queimado em praça pública, porque estava defendendo a forma de pensar dele, do ponto de vista filosófico, e esse ponto de vista ia contra a autoridade da igreja e contra a própria visão da filosofia reinante, que era de Aristóteles na época, né? Então, isso é cruel, isso é desumano, e isso é ilegítimo na nossa época, porque é uma época, um país como o nosso, por exemplo, não é a religião católica, os brancos, os europeus, os indivíduos de determinado partido, que tem todos que serem católicos, como era no começo aqui da nossa colonização. Não são esses os donos da verdade e todo mundo tem que seguir. Não, tem aqui japonês, São Paulo é a cidade que tem mais número de japonês, parece, depois do Japão. Colônia Tem japonesa. colônia, né? Obrigado, Clebson. Maior colônia japonesa, né? Pelo que eu soube, depois do próprio Japão. Então, você tem negros, índios, nós somos mestiços, né? Misturado Santa Catarina tem os holandeses, né? Pois é, Alemão. poloneses, né, também. Eu tinha colegas que eram de lá, polonês e descendente de italiano também, né? Então, de alemão, né, no Rio Grande do Sul principalmente, e italiano. Aí você tem, no Brasil todo, gente misturado, né, descendente dos índios, né, dos primeiros habitantes daqui, descendente misturado com africanos, gente que veio de fora para cá, de vários
países da África, como escravo ou não depois, né, descendentes de europeus. Então, nós somos uma mistura de vários povos, sem falar da questão religiosa, que é uma questão de opção, né, de família, o indivíduo. Eu conheço muita gente, tanto colegas como na família, que eram católicos, depois se tornaram evangélicos, outros até pastores, né, de igrejas e tal, ou foram para outras religiões e tal, e ninguém vai matar ninguém, nem fazer como fizeram com Jordano Bruno, torturar por vários dias, arrancar a língua e depois queimar na praça pública. Isso faziam, né? Fizeram até com reis, com famílias reais, quando eles rejeitaram o catolicismo e se tornaram evangélicos. Basta ver a história da Europa, né, da Inglaterra, de vários países. Então, isso é o que a gente chama de tolerância, né, e de visões diferentes, né, de mundo, né, cosmovisões, né, e a ética de Habermas, a ética do discurso, ela vai justamente primar por isso. Só que uma coisa, às vezes eu fico tentando me prender ao texto, eu fico olhando aqui o índice, o sumário, mas aí nunca dá, né, para a gente fazer isso. Depois tem sempre que na aula seguinte voltar. Mas uma coisa que Axel Honneth vai criticar na teoria da ação comunicativa de Habermas veja que ele tem uma influência habermasiana muito forte, né, como eu disse para vocês. Influência de Foucault, influência dos teóricos da primeira geração, Horkheimer, Adorno, mas de Habermas principalmente, do Marx, né, mas de Habermas principalmente, né? Mas ele critica a teoria de Habermas, a teoria crítica dele, porque são todos da teoria crítica, né? Começa lá a teoria crítica com Horkheimer, né? A teoria crítica contra a teoria tradicional, né? Um texto lá que ele, né? Aí você vai ver a forma diferente de se fazer conhecimento, né? Não é aquele conhecimento neutro, que não existe. Não, todo conhecimento ele é, né, motivado. Tem, no caso, a teoria crítica, a questão da emancipação, do desejo de emancipação dos indivíduos, né? É um conhecimento. Aí você vê, desde Horkheimer, Adorno, a primeira geração da escola de Frankfurt, a teoria crítica é construída lá inicialmente, mas ela vai ter modificações. Habermas também faz parte de uma segunda geração da teoria crítica. A teoria de Habermas já é totalmente diferente, como a gente viu, né? Eu acho que ainda dá para hoje para a gente comentar ainda um pouco. E depois você tem Axel Honneth. Por que o Axel Honneth vai se diferenciar de Habermas? Ele vai dizer, você tem uma teoria crítica que diz, né, que é o sistema patológico e dominação, é a dominação do sistema, que ele chama da razão instrumental, razão sistêmica, do sistema sobre o mundo da vida. Né? Isso ele diz, esse tipo de racionalidade instrumental, ela não é patológica em si mesma, como colocava a escola de Frankfurt. Né? Ela só é patológica quando isso que a gente chama de sistema, o sistema capitalista, a economia, o Estado, né? Isso é que ele chama de sistema, né? Então, os subsistemas sociais. Aí você tem esses subsistemas querendo dominar o mundo da vida, as relações comunicativas do dia a dia, da família, na escola, né, nas nossas interações espontâneas. Quando há uma tentativa de dominação desse âmbito para o âmbito do mundo da vida, aí o Horkheimer diz, ou aí o Axel Honneth diz, critica Habermas. Isso ele chama de patológico. Né? Só que esse tipo de teoria, ela não motiva ninguém para a luta, ela não leva em conta realmente que existe injustiças no próprio mundo da vida, nas próprias relações intersubjetivas. Ele coloca como se o mundo da vida fosse ausente de norma, desculpe, o sistema fosse ausente de norma, porque ele é influenciado por um sociólogo lá chamado Talcott Parsons, né? E ele coloca mais ou menos nesse sentido. Então, é como essa questão do sistema, né? Não é que, desculpe, Talcott Parsons não, o Luhmann, né? Que fala de subsistemas. Me perdoe. Eu estou sem um texto aqui, mas é porque eu estou... Né? Ele coloca aqui o Luhmann. Ele vai falar desses subsistemas. Então, você tem
um subsistema invadindo o mundo da vida, e aí ele chama isso de patológico, né? Mas o Axel Honneth, ele vai criticar, né? Ele diz, olha, e ele coloca lá que o Habermas, né, levando em conta esse tipo de pensamento, essa forma de pensar, ele também concorda e coloca, diz que o sistema, né, esse âmbito sistêmico, ele é ausente de normas, né? Ele se constrói, né? Ele é um desenvolvimento, digamos, na época do desenvolvimento da modernidade, onde, né, do próprio mundo da vida vai surgir esse tipo de racionalidade ausente de normas, né? Que aí ele tem as suas próprias normas, e aí ele é patológico, né? A empresa, capitalista, o Estado, qualquer tipo de racionalidade da economia, quando ele invade o mundo da vida, né? Que aí são as nossas relações comunicativas espontâneas diárias. Ele chama isso de patológico. E como se o mundo da vida fosse ausente de contradições, isso que Habermas chama de colonização do mundo da vida, né, pelo sistema, ou pelos subsistemas, é o que Habermas considera como dominação, como patológico. O Axel Honneth, ele vai criticar, ele diz, nenhum mundo da vida é ausente de conflitos, né, nem o sistema é ausente de normas. Habermas não cria um tipo de teoria que leve em conta essa questão das injustiças, da dominação, do ponto de vista intersubjetivo, né? Do ponto de vista da ação dos próprios indivíduos, dos próprios atores sociais. Ele vai, nesse sentido, ser muito mais influenciado pela primeira geração, né? Aquela coisa do âmbito sistêmico, né? Como né? Aquele âmbito, né? Que um tipo de racionalidade que acaba descambando, né, nesse tipo de domínio do mundo da vida, né, ele deixa de levar em conta que as relações intersubjetivas, na ação social dos indivíduos, dos atores sociais no dia a dia, né, esse tipo de interação espontânea, comunicativa do mundo da vida, ele é que prende conflitos, é ali que se ocorrem as injustiças, as dominações, né? E aí o Axel Honneth justamente vai criar a sua teoria do reconhecimento, justamente se contrapondo, né? Mostrando que em vez de uma razão comunicativa, de uma ética do discurso, que, né, estaria mais apta para indivíduos já bem educados, né, que respeitam, digamos assim. É claro que ali é colocado como paradigma ideal, digamos assim, do ponto de vista habermasiano, né, a ideia de que um contexto comunicativo ideal, né, assim, de que não tem que ter dominação, não tem que ter imposição, né? Todo mundo tem que levar em conta o melhor argumento, né? Todo mundo tem que respeitar a ideia do outro, né? Isso aí funciona, né? Concordo plenamente com Axel Honneth, né? Isso aí funcionaria para indivíduos bem educados, né? De uma elite já culta aí, mas para o mundo da vida diário, não sei se, né? É o mundo do conflito do dia a dia, né, das lutas, os conflitos, as lutas, que não é visto, lembrem, né, como aquela visão de Maquiavel, de Hobbes, ou mesmo de Foucault, né, de que se trata de uma luta de todos contra todos, de um ponto de vista estratégico meramente. São lutas, mas são lutas que levam em conta a normatividade, um contexto ético, né, já, um contexto do mundo da vida, de uma eticidade, né, onde esse tipo de argumentação,
e de filosofia, ele é influenciado por isso que é influenciado por Hegel, né? Porque já está em um contexto de eticidade, né? Não é de um estado de natureza onde um indivíduo simplesmente elimina o outro do ponto de vista estratégico, porque é importante, né? E se elimina, não, aqui é um contexto já de normatividade, um contexto ético, né? E aí o conflito existe, mas a ideia de normatividade, ela está presente, né? Ela está presente e ela é importante, né? Para a estabilização, inclusive, do poder e das lutas, né? Pelo poder e pela própria dominação que se estabelece consensualmente, porque já tem um fundamento ético, uma eticidade, né? Sittlichkeit, né? O termo usado por Hegel, né? E é dentro desse contexto que tanto o Hegel, né, que foi a primeiro a influenciar o Habermas e o próprio Axel Honneth leva em conta, mas o Habermas também leva e o Axel Honneth. Apesar de não concordar, né, com a teoria crítica de Habermas nesse sentido, né, o Axel Honneth, ele concorda, né, justamente porque acha importantíssima a contribuição de Habermas, né, em relação a esse contexto normativo e intersubjetivo que ele leva em conta na sua teoria crítica, mas para Axel Honneth, né, a dominação, as patologias sociais, elas são criadas e elas são a tentativa de se resolver, né, essas lutas, esses conflitos, elas se dão, né, em um contexto que é, inclusive, eu não sei se utilizaria corretamente, mas pré-linguístico, né, assim, no sentido de que a linguagem, ela é importante, né, o contexto da ação comunicativa é importante, mas se leva em conta aqui não um contexto formal, né, é um contexto interativo onde a linguagem, a comunicação é importante, mas se leva em conta a questão das injustiças, da dominação, do desrespeito, né? É isso que, do ponto de vista concreto, Axel Honneth diz, né, motiva os indivíduos a lutarem, né, para fazerem os seus direitos serem reconhecidos, né, dentro de um contexto ético, é claro, né, que você tem essa luta, essa não é uma luta de todos contra todos, no sentido hobbesiano, homo homines lupo, né, homo homines lupo, né, o homem é lobo do homem, onde há uma guerra né, de todos contra todos, né? Não. Então, o contexto ético tem a luta devido ao desrespeito e é justamente esse desrespeito, essa sensação, esse sentimento de injustiça que vai levar o indivíduo intuitivamente a saber que naquele contexto ético, né, existe um consenso moral, né, patente, né, não, digamos, explícito, mas que todo mundo aceita, né, latente, né, melhor, não patente, né, latente, né, no qual o indivíduo que se sentiu ferido, não reconhecido no seu direito, ele quer, né, trazer à tona, né, justamente essa, digamos assim, essa estrutura prévia, esse contexto normativo latente, né, não é contexto, a palavra não está me vindo, mas justamente porque existem convicções e consensos latentes e aceitos pela sociedade que não são explícitos, não são patentes, né, eles vêm à tona justamente quando o indivíduo, do ponto de vista psicológico, né, do seu sentimento em relação ao desrespeito,
ele se sente injustiçado e ele procura, ou não, né, claro, mas ele, no caso dos movimentos sociais, aí quando o indivíduo se engaja, né, ele é motivado justamente por conta dessa sensação de injustiça que ele sofre e ele quer fazer valer o seu direito ser reconhecido, né? Essa é a forma que Axel Honneth, em luta por reconhecimento, ele vai colocar, né, em relação. Eu pensei eu tenho um texto aqui que eu queria começar a ler, mas é muito grande. Eu acho que essa nossa conversa já deu para dar uma visão assim, en passant, né? Talvez um pouco superficial, mas a gente está começando agora nossas discussões. O que é que vocês acham? Eu dou continuidade à aula, ainda teria muito tempo, ou a gente fica por aqui e abre para uma discussão, porque pode ficar também muito cansativo, né? Se eu falar mais 1 hora, 2 horas aqui, o que é O que senhor vocês que... acham? Não, o senhor que sabe, mas também falar mais 2 horas fica muito também. É porque eu acho que o texto, se eu for seguir o que eu estava querendo falar para vocês, eu acho que é melhor a gente combinar para a próxima semana, dar continuidade e vão lendo, né? Ok, Clebson, estou vendo aqui o seu recado no chat. Ok, sem problema, né? Então, O, veja, o senhor, o senhor aconselha vocês, ali até qual página? deixa eu ver aqui o texto aqui, até a página, leiam até a página 102, pode ser? Da 33 a 102. 106, 106, viu? Tá certo, tá certo. Não vamos entrar no momento nessa questão da gramática moral dos conflitos sociais, vamos deixar para depois, né? Aí vocês leiam até a 106, tá bom? Para a gente ir acompanhando as nossas discussões aqui, até para abrir, né, um espaço para vocês falarem, tirarem dúvidas, tá ok? Tá certo? Tá, tá certo.